O envelope chegou no momento exato em que as luzes do salão atingiram o brilho máximo. Não foi coincidência, foi cálculo. Laura Menezes estava de pé diante de 200 pessoas quando Augusto Albuquerque subiu ao palco e pronunciou o seu nome com a formalidade fria de quem assina uma ordem de serviço. O salão do novo resort resplandecia, taças de cristal, champanhe importado, sorrisos que custavam caro. Era a noite de inauguração do empreendimento mais ambicioso da família Albuquerque na Serra Gaúcha. E todos ali sabiam que a grandiosidade do evento não era apenas celebração, era declaração. Laura caminhou até o centro do palco com passos medidos. Vestido sóbrio, postura firme, sorriso contido, o tipo de presença que não precisa de barulho para ocupar o espaço. Augusto estendeu o envelope sem cerimônia. Ela o recebeu. Olhou para dentro por um segundo. Pedido de divórcio. O salão não silenciou de golpe. Silenciou aos poucos, como quando a música para e as pessoas demoram um instante para perceber que o som acabou. Henrique Albuquerque permanecia na lateral do palco, ao lado de Valentina, investidora estrangeira cuja presença naquela noite já alimentava comentários discretos em mais de um corredor. Ele não olhou para Laura. Não precisava. O gesto havia sido planejado para ser lido sem palavras. Era estratégia disfarçada de drama pessoal. O que ninguém no salão sabia, o que nem Henrique, nem Augusto, nem os assessores bem vestidos encostados nas colunas de mármore podiam imaginar, era que Laura já conhecia o conteúdo daquele envelope. Sabia há dias. E havia usado cada uma dessas horas com uma precisão que tornava o gesto do palco não uma humilhação, mas a peça final de um tabuleiro que ela havia montado sozinha, em silêncio, ao longo de anos. Ela agradeceu a presença de todos, desejou sucesso ao empreendimento. Desceu do palco sob aplausos constrangidos, cruzou o salão sem pressa e saiu pela porta lateral sem olhar para trás. Lá fora, a noite da serra era fria e clara. Laura parou por um momento diante da paisagem, as luzes do vale lá embaixo, os pinheiros escuros recortados contra o céu. Tirou o celular do bolso, releu a mensagem que havia chegado minutos antes do discurso. A homologação internacional havia sido registrada. Fechou os olhos por 2 segundos. Depois guardou o celular, ajustou o casaco nos ombros e começou a caminhar. Ela sabia o que estava em marcha. Os outros ainda precisariam descobrir. Se essa história já prendeu sua atenção, inscreva-se no canal. O que vem nos próximos capítulos vai fazer você entender que silêncio e fraqueza nunca foram a mesma coisa. A inauguração havia terminado. A disputa, não. Henrique Albuquerque tinha o tipo de confiança que não precisa ser perguntada. Ela chegava antes dele, preenchia a sala, fazia as pessoas ajustarem a postura quando ele entrava. Filho de Augusto, herdeiro de um sobrenome que carregava décadas de construção na Serra Gaúcha, cresceu aprendendo que negócio se faz com presença, não com paciência. O pai havia construído os primeiros empreendimentos no tempo certo, com o capital certo, nas mãos certas. Henrique acreditava que cabia a ele multiplicar, com velocidade, com escala, com visão global. E acreditava, com uma convicção que beira a religião, que havia feito exatamente isso. O resort inaugurado naquela noite era a sua obra. A prova concreta de que a era Henrique havia começado. Claro que havia fundos envolvidos, estruturas societárias, consultores, cláusulas. Havia sempre. Era assim nos negócios de verdade. O que importava era quem tinha o nome, a voz, a presença no palco. E o palco sempre havia sido dele. Laura participava das reuniões, lia os contratos. Fazia perguntas precisas, que às vezes atrasavam decisões que ele considerava óbvias. Para Henrique, isso era contenção disfuncional. Uma visão estreita de quem prefere segurança à grandeza. Ele respeitava a competência dela.
como se respeita uma ferramenta eficiente, mas confundia cautela com limitação. Nunca considerou que cautela poderia ser acumulação. Naquela noite, ao ver Laura descer do palco e cruzar o salão em silêncio, Henrique sentiu algo próximo de alívio. O capítulo estava encerrado. A expansão europeia poderia avançar sem atrito interno. Valentina, ao seu lado, tocou levemente seu braço e sussurrou que o evento havia sido um sucesso. Ele concordou sem hesitar. Não notou que Laura havia saído sem pressa, sem desmoronar, sem nenhuma das reações que ele, consciente ou não, esperava. Esse detalhe deveria ter dito algo. Mas Henrique Albuquerque não era o tipo de homem que prestava atenção nos detalhes que não confirmavam o que ele já havia decidido acreditar. Havia uma versão de Laura Menezes que o mundo conhecia. Esposa, sócia silenciosa, economista competente, presença discreta nas reuniões do grupo, alguém que lia contratos com atenção excessiva e fazia perguntas que atrasavam o ritmo das decisões. Nos bastidores dos eventos, era descrita com uma palavra que parecia elogio, mas carregava descaso, séria. Havia outra versão que quase ninguém conhecia. Filha de pequenos produtores da região, perdeu os pais ainda adolescente e foi criada pela tia em um apartamento simples, em Caxias do Sul. Aprendeu cedo que não havia rede de proteção esperando por ela. Que estabilidade não era herança. Era construção deliberada, tijolo por tijolo, decisão por decisão. Estudou economia na UFRGS com bolsa e trabalho paralelo. Especializou-se em governança corporativa porque entendia, antes de qualquer teoria, que estrutura é a única coisa que permanece quando tudo mais vacila. A Aurora Capital foi fundada antes do casamento, antes de Henrique, antes da Serra Gaúcha se tornar o cenário de uma vida que ela não havia planejado ser tão exposta. Era uma holding enxuta, discreta, construída para durar, não para aparecer. Quando o casamento acelerou os negócios, Laura integrou a Aurora à estrutura do Grupo Albuquerque com cuidado cirúrgico. Não por oportunismo, por lógica. Os empreendimentos precisavam de governança. Ela tinha o instrumento. A integração fez sentido nos documentos, e nos documentos foi onde ficou, invisível para quem não sabia procurar. Ninguém procurou. Augusto assinou o que o consultor apresentou. Henrique aprovou o que acelerava o crescimento. Nenhum dos dois leu com profundidade as cláusulas que regulavam fundos cruzados, direitos de veto e proteções sucessórias. Eram detalhes técnicos. Eram coisas de Laura. E era exatamente isso que ela precisava que fossem. Naquela semana após a inauguração, enquanto Henrique concedia entrevistas sobre a nova fase do grupo e Augusto recebia parabéns pelo evento, Laura estava em uma sala de reuniões em Porto Alegre com seu advogado e 2 consultores internacionais. Nenhuma foto, nenhuma nota à imprensa, nenhum post em rede social, apenas trabalho. O tipo de trabalho que não faz barulho enquanto acontece, e faz todo o barulho do mundo quando chega a hora. Augusto Albuquerque tinha 72 anos e a certeza de quem construiu algo do zero. Nos anos bons, havia transformado uma pousada familiar em um grupo hoteleiro respeitado na Serra Gaúcha. Trabalho duro, relações cultivadas com paciência, uma reputação que levou décadas para ser solidificada. Era homem de aperto de mão, de palavra dada antes de contrato assinado, de confiar em quem ele mesmo havia escolhido. E havia escolhido mal, uma vez. O consultor que indicou para a reestruturação tributária do grupo, um homem chamado Marcelo Faria, recomendado por um amigo do clube, era competente, articulado e pontual. Apresentava relatórios claros, reuniões objetivas, linguagem que Augusto entendia. O tipo de profissional que transmite confiança antes mesmo de entregar resultado. O que Augusto não sabia, o que nunca imaginou perguntar,
era que Marcelo havia sido contratado originalmente por Laura anos antes, ainda na estruturação da Aurora Capital. Não havia conflito de interesse declarado, não havia ilegalidade. Havia apenas uma arquiteta que conhecia o terreno antes de qualquer fundação ser lançada. Augusto assinou os documentos da reestruturação em uma tarde de terça-feira, entre um almoço e uma reunião com fornecedores. Confiou no resumo executivo. Não leu as cláusulas complementares. Não era o tipo de coisa que ele fazia. Para isso havia assessores, e assessores eram pagos para ler o que ele não queria ler. Nos meses seguintes, aprovou a ideia do divórcio estratégico de Henrique sem grandes questionamentos. O filho apresentou argumentos razoáveis. Laura segurava o grupo. Sua postura conservadora criava atrito com investidores internacionais. A presença de Valentina abria portas que Laura fechava. Augusto ouviu, concordou com a cabeça e disse que família e negócio não deveriam se misturar. Era uma frase que fazia sentido na superfície, e era exatamente na superfície onde Augusto costumava operar. Naquela noite de inauguração, ao entregar o envelope no palco, sentiu que estava protegendo o legado, fazendo o necessário, tomando partido do filho, porque era isso que pais faziam. O que não viu, o que estava escrito em documentos que ele mesmo havia assinado, era que o legado já havia mudado de mãos. Não naquela noite, anos antes, com a caneta dele. 3 dias após a inauguração, Henrique pediu uma reunião. Não no escritório do grupo, em um café no centro de Gramado, território neutro, ambiente informal, o tipo de escolha que sinaliza que a conversa já foi decidida antes de começar. Laura chegou primeiro, pediu água, esperou. Henrique entrou com Valentina. Não havia necessidade prática de ela estar ali. Era uma escolha, uma mensagem sem palavras sobre quem ocupava agora o espaço que antes era de Laura. Nos negócios, na narrativa, na cadeira ao lado. Laura não alterou a expressão. Henrique foi direto. Disse que o processo de divórcio seguiria o caminho jurídico padrão, que os advogados tratariam dos detalhes, que ele esperava que tudo fosse conduzido com a discrição que ambos deviam ao grupo e às suas respectivas reputações. Falou com o tom de quem encerra uma parceria comercial que deixou de ser lucrativa. Educado, frio, definitivo. Depois acrescentou, quase como nota de rodapé, que a participação de Laura nas decisões estratégicas do grupo seria reavaliada durante o período de transição, que alguns acessos seriam temporariamente suspensos, que era protocolo. Não era protocolo. Era o movimento que ele acreditava ser o último necessário. Laura ouviu tudo. Não interrompeu. Quando ele terminou, ela agradeceu pela clareza, disse que seus advogados entrariam em contato e se levantou para ir embora. Na porta, virou-se uma única vez. Henrique, você leu o contrato de governança da Aurora antes de assinar a integração com o grupo? Ele franziu levemente o senho. Os advogados revisaram tudo. Laura assentiu devagar. Certo. E saiu. Valentina olhou para Henrique. Ele dispensou a pergunta nos olhos dela com um gesto vago. Detalhes sem importância, burocracia, coisa de processo. Mas algo na pergunta ficou no ar do café por mais tempo do que deveria. Naquela tarde, sozinha no carro, Laura não ligou o rádio. Dirigiu em silêncio pela estrada entre as vinícolas, olhando para as videiras alinhadas nas encostas. Pensou no apartamento da tia em Caxias, na mesa da cozinha onde estudava até tarde. Na primeira vez que leu sobre estruturas societárias e sentiu que havia encontrado uma linguagem que o mundo raramente ensinava a quem começava de baixo. Estrutura não grita, estrutura sustenta. Ela havia construído a sua. Agora era apenas questão de tempo. A notícia chegou por e-mail, não por ligação, não por reunião, por e-mail com cópia para 3 advogados e o departamento financeiro do grupo.
Laura foi informada de que seu acesso ao sistema de gestão compartilhada seria encerrado em 48 horas, durante o período de reorganização societária em curso. A mensagem usava linguagem técnica, neutra, o tipo de texto escrito para não poder ser contestado emocionalmente, apenas processado. Era eficiente, era deliberado. Era o tipo de gesto que Henrique sabia fazer bem. Laura leu o e-mail 2 vezes. Depois, encaminhou para seu advogado com uma única linha, conforme previsto. O que o e-mail não mencionava, o que Henrique não sabia que não sabia, era que o sistema de gestão compartilhada continha apenas os dados operacionais do grupo. As estruturas estratégicas da Aurora Capital nunca haviam sido integradas àquele sistema. Estavam em outro lugar, sob outra camada, protegidas por uma arquitetura jurídica que nenhum desligamento de acesso poderia tocar. Tirar Laura do sistema era como retirar o quadro de uma parede e acreditar ter removido a fundação do prédio. Naquela semana, o Grupo Albuquerque começou a preparar o material para o Fórum Internacional de Turismo em Lisboa. Henrique coordenava pessoalmente as apresentações. Valentina articulava contatos europeus. Augusto revisava o discurso que o filho faria no auditório principal. Era um momento de convergência. Tudo o que haviam planejado parecia estar se encaixando. Laura, nesse mesmo período, fez 3 ligações. A primeira para o escritório de advocacia em Lisboa, que havia conduzido à homologação internacional. A segunda para um fundo de investimentos suíço com quem mantinha relação discreta há 4 anos. A terceira para a organização do Fórum, para confirmar sua presença como representante institucional da Aurora Capital. Nenhuma das 3 ligações durou mais de 10 minutos. Nenhuma foi mencionada a ninguém. Naquela noite, Laura ficou até tarde no escritório, que mantinha separado do grupo. Uma sala simples, sem recepção, sem placa na porta, em um andar comercial em Porto Alegre. Sobre a mesa, os documentos finais da estrutura que havia levado anos para construir. Ela os revisou página por página, não por insegurança, mas pelo ritual de quem precisa ver com os próprios olhos aquilo que está prestes a se tornar real. Havia um único ponto que ainda a incomodava. Não era jurídico, não era financeiro, era humano. Henrique não era monstro, era um homem que confundiu herança com mérito e velocidade com inteligência. Augusto não era vil. Era um pai que escolheu o filho sem ler o que estava nos documentos. Nenhum dos dois havia agido com malícia calculada. Apenas com a arrogância confortável de quem nunca precisou provar que merecia o lugar onde estava. E era exatamente essa arrogância que os havia deixado expostos. Laura fechou a pasta. Apagou a luz. O que viria a seguir não seria vingança. Seria consequência. Lisboa estava há 12 dias. Laura não fez anúncios, não convocou reuniões, não enviou comunicados. O que aconteceu naquela semana aconteceu em ligações curtas, e-mails técnicos e encontros discretos em salas sem janelas para a rua. O primeiro movimento foi jurídico. Seu advogado em Portugal protocolou a documentação que formalizava a Aurora Capital como entidade investidora ativa no projeto europeu. Não como participante secundária, mas como controladora dos fundos cruzados que sustentavam as garantias financeiras apresentadas pelo Grupo Albuquerque aos parceiros internacionais. Era um protocolo que havia sido preparado meses antes, aguardando apenas a homologação que chegara 48 horas antes da inauguração. O segundo movimento foi financeiro. O fundo suíço confirmou por escrito a posição da Aurora como gestora preferencial dos ativos em análise para o portfólio europeu de hotelaria sustentável. Nenhum valor foi movimentado, nenhuma transferência foi feita, apenas uma confirmação de posição,
que nos bastidores do mercado vale mais do que qualquer transferência. O terceiro movimento foi o mais silencioso de todos. Laura enviou uma mensagem para Valentina. Não era ameaça, não era confronto. Era uma linha e meia, em tom profissional, dizendo que gostariam de conversar antes do fórum sobre oportunidades de colaboração no mercado europeu. Que havia um projeto específico que poderia ser de interesse. Valentina respondeu em menos de 2 horas. Confirmou disponibilidade. Em Porto Alegre, Henrique preparava sua apresentação para Lisboa sem saber de nenhum desses movimentos. Os advogados do grupo estavam focados no processo de divórcio. O departamento financeiro trabalhava nos números da expansão. Augusto descansava na fazenda depois do esforço da inauguração. Tudo parecia sob controle, e era exatamente essa sensação, de controle, de ritmo, de narrativa dominada, que tornava o que estava por vir tão inevitável. Quando o chão treme devagar, quem não presta atenção nos pés não percebe até cair. Faltavam 8 dias para Lisboa, quando os primeiros sinais começaram a aparecer, pequenos, quase imperceptíveis. O tipo de coisa que um homem ocupado descarta como ruído administrativo. O banco parceiro do grupo solicitou uma revisão das garantias apresentadas para o projeto europeu. Nada urgente, disseram. Apenas protocolo de compliance antes de operações internacionais de grande porte. O advogado de Henrique respondeu que encaminharia os documentos em breve e anotou o item no final de uma lista já longa. 2 dias depois, um dos fundos internacionais que havia manifestado interesse no projeto pediu esclarecimentos sobre a composição acionária dos empreendimentos da Serra Gaúcha. Queriam entender melhor a estrutura de controle antes de confirmar participação. Novamente, protocolo. Novamente, a questão foi delegada. Henrique soube dos 2 pedidos por mensagem, entre compromissos. Respondeu com instruções rápidas e voltou à apresentação que estava finalizando. Foi Valentina quem fez a pergunta que ele não havia feito. Estavam em um jantar de trabalho em São Paulo quando ela colocou o garfo sobre o prato com cuidado e disse, com a objetividade de quem lida com números antes de lidar com pessoas: Henrique, quem efetivamente detém o controle dos ativos vinculados ao projeto europeu? Ele respondeu sem hesitar: o Grupo Albuquerque. Através de qual estrutura? Uma pausa. Pequena. Os fundos integrados na reestruturação de 2 anos atrás. E quem controla esses fundos? Henrique abriu a boca, fechou, pensou por um segundo mais longo do que deveria. Os advogados cuidaram disso. Valentina não disse mais nada. Pegou o garfo novamente, mas algo em sua postura havia mudado. Uma leve retração, o tipo de recuo que investidores experientes fazem quando percebem que uma pergunta simples não tem resposta simples. Naquela noite, Henrique ligou para o advogado principal do grupo. Pediu que revisasse os documentos da reestruturação com atenção. Não disse por quê. Usou a palavra protocolo. O advogado prometeu retornar em 48 horas. Eram exatamente 48 horas antes do embarque para Lisboa. Algo estava em marcha. Henrique não sabia nomear, mas pela primeira vez em meses dormiu mal. O advogado retornou em 36 horas, não 48. Henrique estava no aeroporto quando o telefone tocou. Reconheceu o tom na voz antes mesmo de entender as palavras. Aquela cadência lenta, medida, de quem precisa dizer algo difícil sem dizer rápido demais. O resumo levou 15 minutos. Henrique ouviu de pé, encostado em uma coluna de vidro, com a mala ao lado e o embarque chamado no telão atrás dele. A estrutura de fundos cruzados, vinculada aos empreendimentos da Serra Gaúcha, continha cláusulas de controle indireto que conferiam à Aurora Capital direito de veto sobre expansões internacionais acima de determinado valor. As garantias apresentadas aos parceiros europeus estavam lastreadas em ativos cujo controle majoritário indireto pertencia à mesma holding.
Qualquer movimentação relevante dependia, em última instância, de aprovação da Aurora. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos. Isso pode ser revertido? Em tese, sim. Na prática, o prazo para contestação já passou e a homologação portuguesa tornou a estrutura internacionalmente reconhecida. Quando foi homologada? 2 dias antes da inauguração do resort. Henrique desligou sem se despedir. Ficou olhando para o telão do aeroporto sem ver os voos. Valentina se aproximou com os 2 passaportes na mão e leu imediatamente que algo havia mudado. Ele embarcou. Não havia alternativa. Cancelar a participação no fórum seria pior do que comparecer sem saber o que encontraria. Em Lisboa, os 2 dias anteriores ao evento foram de reuniões tensas. Henrique buscou interlocutores que pudessem confirmar as garantias financeiras do projeto. As respostas foram educadas e inconclusivas, o tipo de cordialidade que no mercado internacional significa que ninguém quer se comprometer com algo que ainda não entendeu completamente. Um dos fundos europeus comunicou, por escrito, que aguardaria esclarecimentos sobre a estrutura de governança antes de confirmar participação. Outro simplesmente não respondeu. Valentina passou a fazer ligações separadas, sem dizer a Henrique com quem falava. Ele notou, não perguntou. Na véspera do fórum, Henrique ficou sozinho no quarto do hotel por 1 hora. Pela janela, Lisboa se estendia em luz dourada sobre o Tejo. Era bonita demais para o momento. Esse tipo de contraste dói de um jeito específico. Pela primeira vez, ele pensou no nome da Aurora Capital, não como detalhe burocrático, mas como arquitetura. E entendeu, com o peso lento das coisas que chegam tarde demais, que havia vivido anos dentro de uma estrutura que nunca havia sido inteiramente sua. Amanhã, o auditório estaria lotado, e ele ainda não sabia o que encontraria no palco. Lisboa acordou com neblina sobre o rio. Henrique estava no café do hotel às 7 da manhã, antes de qualquer membro da equipe. Pediu expresso duplo e abriu o notebook. Tentou reler a apresentação que havia preparado durante semanas. Os slides, os gráficos, a narrativa cuidadosamente montada sobre a nova fase internacional do Grupo Albuquerque. As palavras estavam todas lá, mas algo nelas havia perdido sustentação. Às 8, recebeu uma mensagem do assessor de imprensa confirmando que havia interesse de 3 veículos europeus especializados em cobertura da participação brasileira no fórum. Era uma boa notícia. Henrique releu a mensagem 2 vezes sem conseguir sentir que era uma boa notícia. Às 8h40, Valentina desceu. Sentou-se do outro lado da mesa com o café na mão e disse, sem rodeios, que havia conversado na véspera com a equipe do Fundo Suíço. Eles mencionaram a Aurora Capital como parceira estratégica confirmada no projeto europeu. Henrique ergueu os olhos do notebook. Parceira confirmada. Foi o que disseram. Silêncio. Valentina, você sabia de alguma coisa antes de aceitar participar do projeto? Ela considerou a pergunta com honestidade. Eu soube que havia uma estrutura de governança complexa. Assumi que estava sob controle do grupo. E agora? Agora acho que preciso entender melhor com quem estou negociando de fato. Não havia acusação no tom. Havia precisão. Era o tipo de conversa que investidores experientes têm quando percebem que o mapa que receberam não corresponde ao terreno. Às 10, Henrique tentou ligar para Augusto. O pai não atendeu. Era cedo na serra, e Augusto raramente olhava o telefone antes do almoço. Às 11, a equipe de organização do fórum enviou a programação final do período da tarde. Henrique percorreu os nomes dos painelistas. Leu, releu. No painel principal, investimento sustentável e expansão hoteleira na Europa, a primeira oradora listada era Laura Menezes, fundadora e presidente da Aurora Capital. Ele ficou olhando para o nome por um tempo longo. Não havia erro, não havia engano,
Havia uma escolha deliberada de organização, feita por pessoas que sabiam exatamente o que estavam fazendo ao montar aquela programação. Henrique fechou o notebook, saiu do café do hotel e caminhou até a beira do Tejo sozinho. A neblina havia dissipado. O rio estava calmo, largo, indiferente. Naquele momento, pela primeira vez desde a inauguração do resort, ele parou de calcular como reverter o que estava acontecendo e começou a entender que talvez não houvesse nada a reverter, que o que estava prestes a acontecer no auditório não era um ataque, era apenas a realidade chegando ao lugar onde ele sempre havia estado, só que agora, finalmente, com luz suficiente para ser vista. O auditório do Fórum Internacional de Turismo tinha capacidade para 300 pessoas e estava com todas as cadeiras ocupadas. Henrique sentou-se na quinta fila, entre dois assessores, com a apresentação salva no notebook sobre o colo. A programação previa sua fala para o início do período da tarde. Antes disso, havia o painel de abertura, aquele onde o nome de Laura estava listado. Ela entrou pelo corredor lateral às 14h em ponto, sem comitiva, sem assessor caminhando ao lado. Sozinha, com um blazer escuro e a mesma postura de sempre, firme, contida, o tipo de presença que não precisa anunciar a si mesma. O mediador do painel a apresentou com uma brevidade que carregava peso. Fundadora da Aurora Capital. Holding, com participação em empreendimentos hoteleiros no Brasil e portfólio de investimentos internacionais em expansão. Presidente executiva. Representante institucional confirmada para o projeto europeu de hotelaria sustentável. Henrique ouviu cada palavra. Laura tomou o microfone sem cerimônia. Agradeceu a organização do fórum. Contextualizou a Aurora Capital, sua origem, sua filosofia, seus critérios de governança. Falou com a clareza de quem conhece cada número que menciona, porque os construiu um a um. Então o telão exibiu os gráficos. Participação majoritária indireta nos 3 empreendimentos hoteleiros da Serra Gaúcha, incluindo o resort inaugurado semanas antes. Controle dos fundos cruzados vinculados ao projeto de expansão europeia. Portfólio internacional avaliado em valores que fizeram alguns presentes trocarem olhares discretos. E no último slide, a estrutura societária completa, clara, coerente, construída ao longo de anos com uma lógica que, vista agora em sua totalidade, era impossível de contestar. Não havia surpresa artificial, não havia revelação dramática, era apenas uma apresentação institucional, o tipo que acontece todos os dias em fóruns como aquele. Só que desta vez, cada dado recontextualizava algo que alguém na sala havia acreditado ser diferente. Henrique não se mexeu durante os 20 minutos da apresentação. Os assessores ao seu lado perceberam que ele havia parado de tomar notas, mas não disseram nada. Na fileira da frente, um dos fundos europeus que havia pedido esclarecimentos sobre governança anotava em silêncio. Quando Laura terminou, o aplauso foi genuíno e prolongado. O tipo que acontece quando uma sala inteira reconhece competência sem precisar combinar isso previamente. Ela saiu do palco pelo mesmo corredor lateral por onde havia entrado. Henrique ficou sentado por um momento após o aplauso acabar. Ao seu redor, a conversa já havia recomeçado, painelistas se cumprimentando, jornalistas digitando, assessores trocando cartões. A vida do fórum seguiu normalmente, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. E talvez fosse exatamente isso, o mais definitivo. Não havia sido extraordinário, havia sido apenas verdadeiro. E a verdade, quando finalmente ocupa o espaço que sempre foi seu, não precisa de drama para ser devastadora. Henrique abriu o notebook. Olhou para a primeira linha da sua apresentação. O Grupo Albuquerque anuncia o início de uma nova fase de expansão global. Ficou olhando para aquela frase por um tempo longo. Depois, fechou o notebook. No corredor externo ao auditório, durante o intervalo, Laura encontrou Valentina. Não foi acidente. Laura havia escolhido aquele corredor,
aquele horário. Era o tipo de detalhe que ela manejava com a naturalidade de quem há muito parou de separar estratégia de instinto. As duas se cumprimentaram com a cordialidade precisa de mulheres que se respeitam sem se conhecer bem. Valentina foi direta. Disse que havia assistido à apresentação com atenção e que tinha perguntas. Laura disse que era exatamente para isso que havia enviado a mensagem dias antes. Sentaram-se em uma pequena sala de reuniões reservada pelo escritório de Laura. Água, 2 copos, nenhum assessor. Laura apresentou o projeto em 20 minutos. Um fundo europeu de hotelaria sustentável, com sede em Lisboa, capitalizando empreendimentos que priorizassem governança sólida, impacto regional e expansão responsável. A Aurora Capital como gestora. Parceiros internacionais já confirmados. Espaço para um sócio estratégico com conhecimento do mercado europeu e relacionamento com fundos do continente. Valentina ouviu sem interromper. Fez 3 perguntas técnicas. Recebeu 3 respostas precisas. No final, disse apenas: "Você construiu isso há quanto tempo?" "A estrutura base há 8 anos. Esse projeto específico há 2. Valentina assentiu devagar. Havia algo no rosto dela. Não admiração exatamente, mas o reconhecimento de quem acabou de entender que estava diante de um trabalho sério, feito por alguém que não precisava de validação para saber que era sério. "Posso levar os documentos para análise?" "Já estão no seu e-mail desde ontem." Uma pausa. Um sorriso contido de Valentina. "Claro que estão." Elas se despediram com um aperto de mão firme. Sem promessas excessivas. Sem entusiasmo performático. O tipo de encerramento que no mercado significa que algo real pode começar. Naquela mesma tarde, Henrique fez sua apresentação no fórum. O auditório estava menos cheio do que pela manhã. Ele conduziu os slides com competência. Era bom nisso. Sempre havia sido. Falou sobre o grupo, sobre a Serra Gaúcha, sobre visão de expansão. Recebeu aplausos educados. Nos bastidores, 2 dos fundos europeus que haviam demonstrado interesse semanas antes não estavam mais presentes. Um terceiro enviou um representante júnior no lugar do diretor que havia confirmado presença. Não houve confronto. Não houve declaração pública. Não houve nenhum momento em que alguém disse a Henrique que a narrativa havia mudado. Simplesmente mudou. E ele sentiu a mudança da única maneira que as mudanças reais se fazem sentir. Não com barulho, mas com a temperatura diferente do ar ao redor. Naquela noite, em um restaurante à beira do Tejo, Augusto ligou finalmente. Havia lido as notícias do fórum em um portal especializado. Havia visto o nome da Aurora Capital. Havia reconhecido o nome do consultor mencionado em uma nota técnica publicada por um dos fundos, Marcelo Faria, o mesmo que ele havia indicado anos atrás. Ficou em silêncio por um momento longo no telefone. Depois disse, com a voz de quem envelhece de um jeito específico em questão de segundos: "Henrique, eu assinei algo que não li direito." Henrique olhou para o reflexo do rio pelas vidraças do restaurante. "Eu sei, pai." Nenhum dos dois disse mais nada por um tempo. Não havia o que dizer que os documentos já não tivessem dito antes. As consequências não chegaram com escândalo. Chegaram como chegam as coisas inevitáveis. Despachadas, técnicas, sem cerimônia. Nos meses seguintes ao fórum, investidores que orbitavam o Grupo Albuquerque começaram a redirecionar consultas para a Aurora Capital. Não todos. Não de uma vez. Mas o suficiente para que o movimento fosse legível para quem sabia ler. Henrique manteve participação nos empreendimentos. Continuou presente em reuniões. Seu nome seguia nos documentos. Mas havia uma diferença entre estar em um documento e conduzir uma narrativa. E essa diferença, que antes era invisível, havia se tornado a única coisa que importava. Augusto se recolheu para a fazenda. Deu entrevistas mais curtas. Parou de presidir eventos. Não havia desonra declarada. Havia apenas o silêncio natural de quem percebe que o palco mudou.
e que subir nele agora exigiria explicações que ninguém pediu, mas todos esperariam. O divórcio foi concluído sem audiências públicas, sem declarações à imprensa, sem nenhuma das cenas que o salão do resort havia antecipado naquela noite. Documentos assinados, patrimônio dividido conforme previsto em contrato, inclusive nas cláusulas que ninguém havia lido com atenção. Henrique saiu com parte relevante do que havia construído. Mas saiu sem o que não tem linha em contrato. A certeza de que o centro era ele. Essa perda não aparece em balanço patrimonial. É o tipo que aparece no espelho às 6 da manhã, quando não há evento para preparar nem discurso para ensaiar. Apenas o silêncio de um protagonismo que existiu, em grande parte, porque alguém silencioso permitiu que existisse. E então, com a mesma discrição, deixou de permitir. Meses depois, Laura estava no escritório da Serra Gaúcha quando o convite chegou. A abertura de capital da Aurora Capital em Nova York. Expansão agressiva, visibilidade global. O tipo de movimento que transforma uma holding discreta em nome internacional e transforma sua fundadora em figura pública de um jeito que não tem volta. Ela leu o convite 2 vezes, depois olhou pela janela. O horizonte era o mesmo de sempre. As encostas, os pinheiros, o vale lá embaixo, a mesma paisagem que havia aprendido a ler antes de aprender a ler contratos, que havia ensinado sem palavras que solidez não se anuncia, se constrói. Havia uma ironia silenciosa naquele momento. Ela havia passado anos sendo subestimada por não ocupar o centro. Agora, o centro estava disponível, oferecido com entusiasmo. E a pergunta real não era se ela merecia, era se queria. Poder e exposição não são a mesma coisa. Ela sempre soube disso. Era o que a separava de Henrique desde o início. Laura deixou o convite sobre a mesa. Não respondeu naquele dia, nem no seguinte. Saiu do escritório, desceu até o pátio do empreendimento e caminhou pelo mesmo trajeto que havia percorrido na noite da inauguração, quando as luzes douradas refletiam em taças de cristal e um envelope havia chegado no momento errado para as pessoas certas. Parou no mesmo ponto onde havia olhado para o vale naquela noite fria. O silêncio nunca havia sido fraqueza. Era o lugar onde ela pensava com clareza suficiente para construir o que durava. Qualquer decisão que viesse a seguir nasceria dali, não do medo de perder, não da pressa de provar, mas da mesma consciência tranquila que havia guiado cada movimento silencioso até aquele ponto. Esse era o único tipo de poder que ela havia aprendido a confiar, o que não precisa de palco para existir, para Se essa história fez você pensar sobre silêncio, estrutura e o que realmente sustenta o poder, inscreva-se no canal, curta o vídeo e conta nos comentários de onde você está assistindo. Cada história aqui é construída para quem entende que o que dura foi planejado antes de aparecer.